Num futuro próximo, as pessoas lutam para respirar devido ao ar tóxico, e apenas os ricos podem respirar normalmente através de um medicamento de alta tecnologia chamado inteligência artificial Remedy, produzido pela empresa Etera. Vemos nos anunciar um novo produto, encorajando as pessoas a acreditarem que precisam dele para sobreviver. Vemos Solomon, um cientista da Etera, a gravar-se a si próprio enquanto explica como pode ajudar a humanidade. Ele diz que quando a inteligência artificial Remedy for lançado ao público e as pessoas ficarem desesperadas por ele aumentará a dosagem, haverá muitas fatalidades, e será então que ele lançará uma nova droga acessível aos pobres. Subitamente, um holograma aparece a avisar as pessoas para usarem máscara porque a condição da Terra está a piorar, anunciando que dentro de 18 meses, 83% da população estará em risco devido aos níveis crescentes de toxinas. Ela, uma modelo da empresa Etera, senta-se na cadeira de maquilhagem enquanto a sua maquiladora menciona que a sua mãe preferia morrer a tomar o inteligência artificial Remedy, pois acredita que tudo é uma grande fraude. Ela responde dizendo que a sua mãe sentia o mesmo, e é por isso que faleceu há um ano. Mais tarde, na casa de banho, ela fala com o seu namorado, que lhe diz que não pode encontrá-la agora porque tem uma missão para completar. Ela ouve umas modelos a falar mal da sua mãe, então envia uma mensagem à sua melhor amiga, Gina, para a encontrar. No entanto, Gina está com o namorado de ela, Tully, e os dois estão secretamente a traí-la. Tully urge Gina a dizer a verdade a ela, mas Gina recusa, dizendo que aquele dia é o aniversário da morte da mãe de ela. Entretanto, ela está na estação de comboio quando uma passageira a reconhece como modelo da Etera. A passageira fica zangada com ela por ser modelo e ter acesso livre ao medicamento. Então ela liga novamente a Gina para expressar os seus sentimentos, e Gina pede-lhe para vir à casa do Tully, pois haverá uma festa. Mas ela diz que não quer ir. Tully e Gina param num bairro sombrio onde Tully encontra um traficante. O traficante pergunta a Tully como encontrou a sua localização, e Tully responde que usou uma app de rastreamento. Gina pergunta se pode usar a casa de banho enquanto Tully continua a conversa. O traficante avisa Tully que ele não devia estar ali, mas Tully insiste em obter a encomenda de que precisa. Enquanto o traficante está distraído, Tully esgueira-se para um quarto escuro onde vê Solomon a ver televisão. No ecrã, Eric, o investigador principal da Etera, está a ser entrevistado, e um interlocutor misterioso pergunta se o medicamento estará disponível para os pobres. Ao que Eric responde que toneladas de medicamentos são produzidas todos os dias e que, com certeza, todos o receberão. A ver a entrevista, Solomon sente nojo porque sabe que apenas a elite pode pagar pelo medicamento. Tully então vê Solomon colocar um papel com uma substância na boca e instantaneamente parecer revigorado. Maravilhado com a droga, Tully fica intrigado, mas antes de ser apanhado, sai rapidamente do quarto, levando uma das medicinas secretas. Eles depois saem após receber a encomenda do traficante. Vemos um homem a falar ao telefone com Eric, a monitorizar de perto a casa de Solomon, e quando vê Tully a sair da casa, conta a Eric, que lhe pede para olhar mais de perto. O pai de Eric liga de repente, preocupado com o homem que ligou para sua entrevista. O nome do homem é Lázaro, e o seu pai acha que ele é uma grande ameaça para a empresa, pois sabe algo com base na entrevista, então ordena que Eric resolva esta confusão se não quiser ser substituído. Então, ele pede à sua secretária, Angela, para localizar o endereço IP do interlocutor desconhecido e pede-lhe para despedir o guarda de segurança, pois viu-a comer um hambúrguer enquanto estava de serviço. Em casa de ela, vemos-la olhar para uma revista com a sua mãe a segurá-la quando era bebê, revelando que a sua mãe foi uma ex-modelo antes de falecer. O seu pai liga-lhe através de um holograma e insiste que ela precisa de uma pausa do trabalho e que saia para festejar. Então ela veste-se e vai à casa de Tully para a festa. Ela pergunta a um rapaz onde está Tully. E quando abre a porta da casa de banho, vê Tully e Gina traí-la. Gina e Tully ficam chocados, pois pensaram que ela não viria. Gina explica que tem ciúmes de ela porque ela tem tudo na vida, mas ela não quer ouvir e pede-lhe para se ir embora. Quando Tully sai da casa de banho, ela vê as drogas que Tully tirou da casa de Solomon e toma-as. Isto dá-lhe paz, e ela dança livremente na festa. Entretanto, vemos Eric a testar a droga num rato. Ele aumenta o nível de toxinas dentro da gaiola para ver se o rato sobreviverá, mas após 30 segundos o rato morre, e Eric fica desapontado com os resultados. Simultaneamente, vemos ela correr para a casa de banho, sentindo-se fraca. Um rapaz tenta ajudá-la, mas ela afasta-o. Ela subitamente colapsa, sentindo calor, mergulha na banheira, sentindo alguma eletricidade a fluir pelas suas veias. Mais tarde, vemos os homens de Solomon à procura de Tully. Eles arrastam-no para a casa de banho e exigem saber onde está a droga. Eles espancam Tully, e quando ele lhes diz que alguém na multidão a deve ter tomado, Solomon ordena a sua equipa para revistarem a casa. Após eles saírem, ela levanta-se da banheira, revelando que esteve a prender a respiração o tempo todo. Ela diz a Tully que bebeu a droga. Tully corre para chamar Solomon, mas quando eles chegam, ela não está em lado nenhum. Eles espancam Tully novamente, pensando que ele está a mentir.
mas quando Tully agarra numa arma de um dos homens, ainda está em menor número e é espancado. Eles avisam Tully para não falar com a polícia e vão-se embora. Ao saírem, Tully vê ela no teto, aparentemente a ganhar superpoderes. Tula percebe que alguma da pele de ela está a ficar endurecida, mas ela diz-lhe que é apenas uma reação à droga. Ainda furiosa com ele, ela quer deixá-lo para morrer e parte a porta ao socá-la. Mas quando vê o gangue de Solomon ainda no rés do chão à procura da pessoa que levou as suas drogas, ela não tem escolha. Dá a Tully alguma inteligência artificial remédio para o ajudar a respirar lá fora e leva-o consigo para o telhado para escaparem. Ela salta sem esforço de um telhado para outro, mas quando é a vez de Tully, ele escorrega e cai no chão. Solomon vê a sua capacidade e pergunta se foi ela que tomou a droga. Não confiando nele, ela salta do telhado para o chão. Gina vê tudo e assume que ela empurrou Tully para a morte. Sem tempo para explicar, ela foge do local, mas subitamente desmaia. Um homem mascarado aparece, ajuda-a e leva-a para o seu carro. Solomon, no entanto, memoriza a matrícula do homem mascarado antes de também sair do local. De manhã, vemos o homem mascarado a beijar ela como se estivesse obcecado por ela, mas quando ela acorda, ela acidentalmente corta-o com uma barbatana que emerge do seu cotovelo. Aterrorizado, o homem foge a correr. Na casa de banho das traseiras, ela olha para si mesma no espelho e vê todas as mudanças acontecer no seu corpo. A sua pele endureceu e uma barbatana afiada sobressai do seu cotovelo. Entretanto, a polícia chega à casa de Tully para investigar, e o homem mascarado misterioso reporta a Eric que Solomon está a perseguir uma rapariga. Ela, desesperada por ajuda, vai ao hospital para ser tratada e pergunta a uma enfermeira sobre a sua condição. Mas quando a enfermeira vê o seu corpo mutado, ela chama imediatamente a segurança. Em pânico, ela foge, com medo de ser experimentada, e numerosos objetos afiados emergem das suas mãos, permitindo-lhe escalar o teto e evadir os guardas. Uma paciente testemunha isto, mas escolhe não alertar a segurança. Em retorno, ela dá à paciente todo o seu inteligência artificial remédio restante. Eric, que está no carro com o comissário, recebe informação sobre ela. Ele diz-lhe que algumas pessoas a testemunharam a saltar de um telhado para o chão sem ferimentos e como ela magoou um homem que estava a tentar tirar vantagem dela. Intrigado com ela, Eric fica interessado em persegui-la, mas instrui o comissário a manter a investigação secreta do público. Entretanto, após correr o dia todo, ela vai à casa de Gina, mas Gina ainda está furiosa, acreditando que ela matou Tully. Ela tenta fugir, mas ela alcança-a e explica que ela só estava a tentar ajudá-lo, que ele escorregou e caiu sozinho. Enquanto conversam, ela agarra a carne crua do frigorífico e come-a crua, chocando Gina. Ela exige saber o que está a acontecer ao corpo de ela. Friamente, ela diz-lhe que devia ter sido ela, então ela devia estar grata por não ser ela a sofrer. Gina explode, gritando a ela para parar de fingir que se importa. Magoada, ela lembra a Gina que elas eram melhores amigas, mas Gina traiu-a. Subitamente, Gina nota a pele de ela mutar para algo insectoide. Medo e nojo enchem a sua expressão, enfurecendo ela, que, em frustração, destrói o seu forno. Nesse momento, Solomon liga a ela, dizendo que a pode ajudar com a sua condição. Ainda não confiando nele, ela concorda em encontrar-se, mas insiste em escolher um lugar público. Mais tarde, ela encontra-se com Solomon, mas enquanto conversam, um dos seus companheiros droga-a, pondo-a a dormir, e eles levam-na para o seu esconderijo. Gina, que está secretamente a observar, rastreia-os usando uma app. Entretanto, Eric está a falar com o seu pai através de um holograma e está a ser repreendido. O seu pai está furioso porque o inteligência artificial remédio ainda não está disponível no mercado devido à sua falta de sucesso. Eric pede mais algumas semanas para resolver tudo, mas o seu pai só lhe dá 3 dias. Frustrado, Eric recebe uma chamada do homem misterioso que o informa que perdeu o rastro de Solomon. Isto enfurece Eric, levando-o a tomar uma decisão rápida. Ele ordena a uma equipa de elite que invada o esconderijo de Solomon, exigindo resultados rápidos. Ao mesmo tempo, Solomon leva ela para sua casa, sem saber que tanto o homem misterioso como Gina o estão a observar. Quando ela acorda, ela usa imediatamente as suas garras afiadas para se libertar das suas restrições. Ela vê uma pilha de carne crua e devora-a intensamente. Quando Solomon se aproxima dela, ela rapidamente agarra numa faca e ameaça-o. Ele tenta acalmá-la, assegurando-lhe que não é o inimigo. Num acto súbito de agressão, ela cospe numa das companheiras de Solomon, fazendo com que a pele da mulher queime. Antes que a situação escalde mais, eles ouvem o exército de Eric a cercar o esconderijo. Percebendo que estão sem tempo, Solomon não tem escolha senão dar a última dose da droga à sua companheira ferida e ordena-lhe que escape. Entretanto, ele e ela ficam para trás, sendo finalmente capturados pelos homens de Eric. Ela e Solomon são amarrados, e pouco antes de serem levados para um carro blindado, Gina vê ela. Apesar de ela implorar por ajuda, Gina permanece em silêncio e afasta-se. Entretanto, o comissário informa a Eric que capturaram com sucesso ela, juntamente com Solomon, o seu cientista. No entanto, Eric não fica desapontado com esta notícia.
Mais tarde, Eric chega à esquadra com a intenção de libertar Solomon, mas ela, acreditando que Eric é um bom homem, sabota Solomon sem querer, contando a Eric que Solomon está a trabalhar numa nova droga que poderia competir com a sua empresa. Esta revelação muda a mente de Eric, e ele imediatamente para o plano de libertar Solomon, em vez disso, trata da libertação de ela. Ao sair, Solomon avisa ela para ter cuidado com quem confia. Eric leva ela para o seu laboratório, onde uma nova droga está a ser desenvolvida. Ele diz-lhe que só ele a pode ajudar a voltar ao seu estado normal. Desesperada por uma cura, ela concorda em cooperar com as suas exigências, consentindo em ser submetida a biópsias antes de a adormecerem para testes. Ela pede a Eric para contactar o seu pai e dar-lhe uma atualização sobre a sua condição. Entretanto, a companheira de Solomon segue-o secretamente até o laboratório e chama reforços do seu gangue. Enquanto ela dorme, os cientistas analisam a sua condição e apresentam as suas descobertas a Eric. Todos ficam chocados ao descobrir que o metabolismo de ela é 20% mais rápido que o de um humano normal, ainda mais surpreendentemente, que o seu ADN já não é totalmente humano. Em vez disso, ela possui um ADN híbrido, um cruzamento entre um humano e uma libélula. Esta revelação surpreende-os, pois o corpo de ela parece estável e ela pode respirar normalmente no ar tóxico, algo anteriormente impossível para humanos não modificados. Eric depois visita Solomon, que foi severamente espancado pelos seus homens. Ele exige que Solomon lhe entregue a fórmula, alegando que poderia salvar vidas, já que o inteligência artificial Remedy não é uma solução viável para todos os humanos na Terra. No entanto, Solomon recusa, sabendo que Eric é movido pela ganância e só usaria a fórmula para ganhar mais poder e riqueza. Solomon olha fixamente para Eric e diz-lhe que ele não tem o direito de decidir quem vive e quem morre. Mas Eric, impassível, sorri e responde que pretende controlar a população da Terra, eliminando aqueles que considera indignos, enquanto garante que apenas os mais fortes sobrevivem. Eric ainda dá a Solomon uma chance de ser seu sócio e dar-lhe-á milhões de dólares se ele concordar, mas Solomon é firme na sua decisão, então os homens de Eric espancam-no novamente. Eric depois vai ter com ela e pergunta-lhe como é que o seu corpo age normalmente com as drogas que ela tomou. Ele disse a ela que, se ela concordasse em realizar uma experiência no seu corpo e extrair as drogas do seu corpo e replicá-las, ela poderia salvar milhões de pessoas, e depois disso, eles reverteriam a sua condição de volta ao normal. Isto fez com que ela concordasse facilmente, então ela diz sim ao procedimento, mas pergunta se o seu pai já foi contactado. Eric diz que o seu pai não está a responder e deve estar ocupado. Depois disto, eles sedam ela para dormir, mas após um tempo, ela começa a ouvir coisas de todos os arredores. Eles colocam-na atrás de um espelho unilateral numa sala à prova de som enquanto é sujeita a experiências. Vemos Eric a falar com o seu pai sobre a ideia desta experiência. Eric disse que aumentaram o nível tóxico para 200% e ainda não viram quaisquer sinais de anomalias no seu corpo. O que eles não sabem é que tudo isto é ouvido por ela, cuja capacidade de ouvir aumentou 100%. Isto deixa o seu pai orgulhoso e dá-lhe 2 semanas para completar a pesquisa. Ela, que ouve tudo isto, fica furiosa porque agora sabe que Eric esteve a mentir-lhe o tempo todo. Ela também ouviu que eles não contactaram o seu pai ainda, e é por isso que estão preocupados, já que ele é um diplomata britânico. Isto agita ela, e ela começa a esmagar a janela, então Eric ceda-a novamente para adormecer. 2 homens entram no quarto enquanto ela está adormecida, e quando começam a tirar uma amostra de sangue, ela acorda e bate nos 2 homens e escapa. Vemos então Eric a buscar o seu filho, Max, do aeroporto. O homem da sala de CCTV alerta a segurança que ela escapou, e a perseguição começa. Quando um segurança se aproxima dela, ela escala para os tetos e salta sobre o segurança para o derrubar. Ela depois cruza-se com Solomon, que lhe diz a razão pela qual a Etera não deve obter a fórmula. Eles limitariam a droga e tornariam o preço tão alto que apenas os ricos a poderiam pagar, garantindo que apenas os ricos vivem mais tempo. Ele não quer que isso aconteça. Ele quer que a sua droga esteja livremente disponível para todos. Mas ela para-o, dizendo que a droga a tornou anormal. Ela mostra-lhe as costas, onde a entrada das asas em breve se formará, e culpa Solomon pela sua condição. Ela estrangula-o, mas Solomon diz-lhe que tem uma solução. Após Eric, juntamente com o seu filho, chegar à empresa, é informado que os 2 escaparam. Frustrado, ele deixa Max com a sua secretária. Entretanto, ela e Solomon fogem enquanto a segurança de Eric os persegue. Ela entra na ventilação usando as suas garras e ajuda Solomon a subir. Vemos então a companheira de Solomon a plantar bombas por todo o lado, dando-lhes uma oportunidade para vaguearem pelo edifício mais facilmente. Entretanto, ela e Solomon entram no laboratório de Eric e encontram um frasco contendo os ingredientes necessários para criar a droga. Solomon explica que as libélulas são a única espécie que pode sobreviver às toxinas, mas a Etera matou todas elas e extraiu a fórmula de ela para que fossem os únicos a saber como criar a droga e distribuí-la ao mundo. Frustrada, ela diz a Solomon que ela é um monstro e que ninguém iria querer ser como ela, mas Solomon para-a, dizendo que ele adora sua aparência e que está maravilhado com como ela pode sobreviver ao ar tóxico.
Enquanto conversam, ocorre uma explosão, e eles correm para o corredor, onde encontram a companheira de Solomon. Ao verem uma massa de gás aproximar-se, eles correm para o telhado para escapar. Encurralados, escondem-se na casa de banho, onde veem o filho de Eric, Max, que tem medo da bomba. Ele pergunta a ela se ela é uma fada e se é uma das boas. Ela diz que sim, então Max confia nela e junta-se a ela para escaparem. Eles continuam a correr, mas Eric para-os. Solomon e a sua companheira escapam enquanto ela e Max ficam para trás. Ela ameaça Eric, dizendo-lhe para baixar a arma ou ela cortará o seu filho, mas Eric não se importa. Ele tenta disparar contra ela, quase acertando no seu filho. Ela salta para o piso abaixo, e os três entram no elevador enquanto Eric e os seus homens esperam lá fora pela sua fuga. Uma carrinha acelera na direção deles. Eles disparam contra a carrinha, parando-a, apenas para revelar a companheira de Solomon a fingir ser uma estafeta, enquanto ela e Max escapam a pé atrás das instalações. Eles continuam a correr até chegarem a uma ponte onde Solomon para no meio. Solomon dá a ela o frasco que tirou do laboratório de Eric e pede-lhe para encontrar Lázaro, o homem que os pode ajudar a produzir a droga e o mesmo homem que entrevistou Eric. Ela pede a Solomon para se juntar a ela, mas ele diz que precisa de ficar para trás para os impedir de a perseguirem. Hesitante, mas sem escolha, ela salta da ponte e voa, revelando que as suas asas estão agora totalmente formadas a tempo. Os homens de Eric chegam, e Solomon é capturado. 3 meses passam, e vemos a companheira de Solomon a transmitir um vídeo mundialmente, revelando que 90 milhões de mortes foram registradas na semana passada. Ela apresenta uma rapariga ao mundo que pode respirar normalmente no ar tóxico. Ela quer que as pessoas mudem para sobreviver, e ela é a prova de que a droga é eficaz. Vemos agora ela totalmente transformada numa libélula, de pé num edifício, pronta a saltar. Ela entra num edifício escuro e fica chocada quando vê Lázaro. Os dois conversam, e é revelado que Angela, a secretária de Eric, foi quem começou tudo isto para derrubar a empresa gananciosa Etera.